Paisagens e Poéticas, um encontro entre paisagens sonoras e a poesia contemporânea. Produção e edição, Renata Roman. Poeta convidada, Andréa Catropa. E na guitarra, Martim Errais. Linhagem. Difícil deixar a casa, abandonar a própria carne como fruto, ser mastigada por boca qualquer. Tornar-se adulta é manchar de prata os cabelos do pai, enrijecê-lo de tal forma que só em cinzas ele se dissolva. Bom, eu não sou muito objetiva para pensar na minha relação com a literatura, mas eu lembro de ter mais ou menos, acho que 8 anos, e a professora sempre elogiar a redação. Então, eu hoje em dia me pergunto um pouco se eu gostava de escrever, eu também se eu gostava de alguma forma de ser aceita por aquilo, né? Mas depois eu fui me lembrar de uma história anterior ainda, que era... Uma vez eu tive uma crise de pânico quando eu tinha 5 anos. Eu estava sendo alfabetizada por causa de uma imagem que eu vi na televisão. Um homem ficou preso numa caixa do programa do Silvio Santos. Eu tenho claustrofobia. Então, vendo o homem preso na caixa, eu tive uma crise de pânico. Eu dizer que não conseguia respirar. E minha mãe me deu um gibi. Eu não conseguia ainda ler direito, porque eu estava sendo alfabetizada. E naquele dia eu comecei a ler. Eu me lembro de estar juntando sílabas difíceis. Por exemplo, CHI. Tinha uma revistinha que tinha um círculo. Então, eu comecei a ler chicote, cachorrinho... E eu lembro que aquele dia eu me dei conta que eu estava lendo. Então, eu acho que tem uma coisa anterior a qualquer estudo, né? Enfim, a parte formal da minha relação com a literatura, mas que tem um pouco também a ver com essa coisa de resgate, né? De criar um mundo à parte onde existe uma certa ordem e uma concentração. Porque eu também tenho uma atenção que é muito frenética, né? Ela é muito deslizante, ela é muito intensa, mas muito deslizante. Eu olho para as coisas e quero rapidamente entender, aquilo vai me tomando, e quando eu entendo, eu quero entender uma outra coisa. E com a literatura também tem um pouco isso da ordenação, né? As palavras têm que vir uma atrás da outra. E eu acho que, eu estou falando assim de forma bem genérica, né? E mais visceral, mas acho que foi esse o começo do interesse pela literatura, de criar um mundo à parte, onde há uma determinada ordem, onde há também um controle desse mundo, mas ao mesmo tempo em que as coisas, quando escapam, elas se configuram esteticamente, que também é uma coisa que me interessa, né? Formalmente, depois, eu me lembro de, por volta de 15 anos, escrever bastante. Também tinha, de novo, esse papel da escola, né? Eu fiz, no primeiro colegial, estava no Bandeirantes, tinha aula de redação, e a professora sempre pedia para eu ler meus poemas. Na frente da sala, eu odiava, minhas amigas diziam que eu tremia muito. Mas eu comecei a achar interessante porque, apesar de eu me sentir muito exposta quando eu li os poemas, as interpretações dos meus colegas eram sempre diferentes daquilo que eu achava que eu estava dizendo. Então, eu percebi que era uma exposição que poderia, na verdade, ser uma máscara, né? Eu poderia dizer várias coisas de formas que suscitassem outros pensamentos, além daqueles que eu tinha pensado inicialmente, né? E que criaram aquela fagulha para fazer o poema. Então, com 15 anos, eu escrevia bastante, gostava bastante, ficava bastante tempo escrevendo e lendo. Eu acho que também foi mais ou menos por essa idade que eu comecei a ler os poetas que eu mais gostei durante muito tempo, que foram Baudelaire, o Garcia Lorca, o Prévert. Eu tentava ler Rimbaud nessa idade, mas eu não conseguia porque eu não entendia nada. Não entendo ainda, mas a ausência de sentido, de eu conseguir fechar aquilo numa leitura, me incomodava bastante nessa época. Então, eu gostava bastante do Baudelaire, do Garcia Lorca, e depois eu comecei a ler os brasileiros. Eu gostava do Leminski, do Bandeira. Comecei a ler, eu me lembro, década de 90, ainda os cadernos culturais tinham um papel importante, eu acho, né? Para quem gostava de cinema, de literatura, de teatro, de dança. Então, tinha como que um resumo diário do que estava acontecendo, dos lançamentos. E eu me lembro de haver, se não me engano, não sei se sábado ou domingo, no final do caderno de cultura da Folha, havia um poema ilustrado. E aí, na década de 90, eu comecei a ler o Francisco Alvim, comecei a ler o Calito Azevedo, o Heitor Ferraz. E
fui me interessando por essa poesia considerada contemporânea também. Surtei repentinamente numa manhã de sábado, os dentes trincados, mas os dedos flácidos. Minha casa era afetuoso clichê. Fora dela, o inferno. Eu estava no mundo há muito. Era urgente pegar o primeiro retorno e não olhar pela janela. Erva cidreira, cobertor e um banho quente. De nada jantariam se eu não tirasse os óculos. Mamãe ao meu lado, fictícia e boa ouvinte. A face que me traumatizou devidamente varrida para debaixo do tapete. Ovos quentes, gemada, fortificantes. Meus achaques são típicos de uma anêmica. Acredito. Tudo se resolverá assim que o doutor ministrar suas doses. Tudo ficará melhor após uma boa noite de insônia. Tudo estará acabado assim que eu me calar. Eu comecei a publicar bem tarde, eu publico muito pouco em relação ao que eu tenho escrito. Eu sou bem, não sei se preguiçosa ou relutante. Eu não consigo, eu compreendi há muito pouco tempo que eu não consigo pensar em literatura como carreira. Eu acho que é essa a questão. Então, eu fiquei assim, eu gostava muito de literatura, lia e escrevia, mas não mostrava para ninguém, né? Fora esses momentos de ter que mostrar em sala de aula. Quando eu, já adulta, trabalhei por um período no Memorial da América Latina, eu conheci o poeta Fábio Weintraub e as pessoas sempre falavam dele para mim. Eu fazia algumas oficinas, as pessoas falavam, acho que você vai gostar muito do Fábio, acho que ele também vai gostar de você. E aí, por acaso, a gente se encontrou para trabalhar no mesmo lugar. E aí eu comentei com ele que eu escrevia e eu disse para ele, eu tenho algumas coisas. Ele falou, por que você não manda para tal lugar? Né? Então, houve uma sugestão dele para que eu mostrasse. Eu era muito relutante em mostrar os poemas e nisso, assim, eu já escrevia desde adolescente, né? E eu tinha, sei lá, quase 30 anos. E o que me motivou, na verdade, a fazer isso, quer dizer, a seguir essa sugestão do Fábio, eu falei, o que eu faço com os poemas? Ele falou, por que você não manda para algumas revistas? Ele falou da Zunai, falou da Coyote, falou de várias revistas, acho da Inimigo Rumor, que eu já lia. E aí eu resolvi mandar e tinha uma questão que me incomodava um pouco, que eu sempre achei que as publicações literárias tinham um ranço machista, né? Muitas vezes o corpo editorial era formado por homens, a maioria dos autores eram homens, e eu fiz uma autocrítica, eu falei, poxa, mas será que isso também não é porque as mulheres não enviam os poemas? Eu até criei alguma teoria para isso, né? Eu acho que as mulheres são educadas para serem, para existirem, para se satisfazerem, né? Eu acho que a coisa de mostrar que elas são capazes, que elas são competentes, que elas conquistam o mundo, é uma coisa que vem ganhando espaço, mas ainda é bem menor do que no universo masculino. Então, eu fiz essa autocrítica. Eu falei, será que também as publicações literárias têm um ranço machista? Porque as mulheres também não fazem questão de estar ali, de mostrar, de se arriscar? E aí, pensando nessas duas coisas, né? No que o Fábio falou, mas tem várias publicações que você poderia mandar. E pensando que talvez eu, como mulher, me acomodasse, não achasse que eu deveria mandar, me intimidasse, eu acabei começando a mandar. E aí eu recebi, depois de um tempo, um convite do Cláudio Daniel para fazer parte dessa coleção da série Caixa Preta. Ele primeiro publicou meus poemas na Zunai, depois me convidou para participar da Caixa Preta. Falou, olha, você tem um volume? Eu falei, eu tenho um livro pronto já. Eu tinha já muita coisa escrita, né? E ele me incentivou muito, assim, eu sou muito grata, porque ele falava, mas você é uma poeta pronta, você não tem que ficar esperando, nem agradecendo alguém querer te publicar. E esse foi o único livro de poemas que eu publiquei até hoje. Almofadas. Tecer uma mítica para os amigos, sustentá-la com jantares e discos garimpados deixados bem à mostra. Sorrir e contar sempre novas. Fingir se interessar por novas alheias. Colocar um filme quando os silêncios unir. Ler poemas que não conhecem. Dar-lhes motivos para desejar, nem que por instantes, uma saison à Nanfer. Acho que a primeira sensação que eu tive quando eu comecei a ler poemas e gostar
de ficar lendo, e ficar lá no quarto, adolescente, lendo, era uma sensação de prazer. Mas um prazer, assim, muito intenso, um pouco agressivo, né? Porque não é um prazer fácil. Então, talvez por isso também essa relutância que eu tenho de publicar, porque a minha relação com os textos é difícil, sobretudo quando se trata de poesia. Porque, como eu falei, com a prosa eu já comecei a conseguir recuperar. Então, eu deixo lá o personagem, deixa eu encontrar um velho amigo, deixa eu procurar a voz dele de novo. Onde ele estava mesmo? O que ele vai querer fazer? Em algum momento eu penso num gesto e aí eu volto para ele. Com a poesia nunca é assim, né? E muitos poemas que eu escrevi, eles têm muito a ver com um olhar super arrevezado para o mundo, muito incomodado para mim. Quando eu digo mundo, não é eu olhando para um pessoal do outro lado, né? Para mim, porque eu faço, porque as pessoas que estão em volta de mim fazem. Normalmente minha poesia se volta muito para o que é próximo. E eu acho que daí tem uma tendência minha de aproximar demais as coisas, né? Então, talvez tenha isso pensando assim, em mim como poeta mesmo, isso fica exacerbado. Porque eu, como pessoa, comecei a conseguir criar algumas barreiras, né? Mas a poesia, para mim, não sei se é assim para todo poeta, mas ela funciona também como uma quebra de barreira, né? Ela sempre é onde o outro entrou em mim e aquilo deixou uma marca. Em geral, isso é incômodo, né? Quando eu disse que tem uma relação de prazer, tem uma relação de prazer, porque pode ser esse encontro maravilhoso com a alteridade. Mas esse encontro maravilhoso com a alteridade sempre, de alguma forma, é uma violência a si, porque você começa a se definir e olhar para o outro. E aí o outro te devolve o tempo todo. Então, eu acho que a poesia, eu comecei a ler com prazer, um prazer da intensidade. E quando eu não conseguia aguentar toda aquela intensidade, aí entrava isso do prazer difícil, porque ele acabava se transformando numa dor, né, num desprazer. Outra coisa também que me deixava muito, muito desconcertada e ainda me deixa, e isso não acontece só com os meus poemas, acontece com os poemas que eu mais gosto, é eu ler, achar aquilo maravilhoso e um dia eu ir buscar conforto naquele poema que eu tanto gosto, que diz alguma coisa específica para mim e não tá lá, né? Então a poesia também depende muito desse jogo, dessa sintonia, dessa entrega. Então, para mim também teria a ver com isso, com entrega. Então, intensidade, prazer, dificuldade, um pouco de dor e entrega. Ela sempre entra nesse caráter da intensidade. Mesmo que talvez alguns poemas meus tenham uma limpeza, algo que parece muito racionalmente cortados e tudo mais, mas assim, sempre a faísca inicial tem a ver com isso, né? Com esse incômodo, com essa intensidade, com esse olhar para fora que volta para dentro. Eu nunca consigo também olhar para fora só para fora também, né? Eu acho que até é um defeito meu, porque é muito ruim isso. O tempo todo que eu olho para uma coisa e eu critico, se alguém me incomoda, eu logo crio um incômodo comigo mesmo logo depois, né? Porque começo a perguntar, mas por que isso me incomodou tanto? Será que a pessoa de fato estava sendo chata? Ou eu estou sendo intolerante? E nesse jogo que eu estava dizendo, né, de uma alteridade que fica me redefinindo o tempo todo, é que eu criei muitos poemas, né, pensando e que acaba sendo uma alteridade fictícia, obviamente, né, como é meio teatral, é esse eu que vai se desmanchando porque olha para fora, mas eu tinha muita consciência disso, né, desse eu que se desmancha porque olha para fora, e quando ele de alguma forma tenta dar conta do mundo, ele não dá conta. Uma forma de dar conta é transformar aquilo em verso, porque é uma forma de dar ordem para aquilo que te desordenou completamente. Ato compulsivo, número 3008-011-974. O prazer ilícito de partir ossos, mesmo que já um pouco apodrecidos pela chuva, as pontas que cercam seus muros, a dor auto-infligida de abortar o outro, colocar o outro no centro do palco, que se transfigura em arena para descarnar a fala. Não me reconheço. Eu tive por muito tempo, acho que eu relutei em publicar,
porque eu tinha um processo criativo em que eu tinha muita vontade de escrever, e eu só escrevo quando é inevitável. Eu não faço questão de escrever, eu não sento para escrever. É só quando eu estou com muita vontade. Quando o poema começa a se formar na minha cabeça, eu começo a pensar sobre algo e eu começo a pensar em versos que me parecem interessantes. E eu consigo pensar numa sequência. Se eu consigo pensar em 3, 4 versos, pensar antes de pegar a caneta, eu fico mais animada para escrever. E, assim, quando eu era bem jovem, era um processo muito intenso. O poema vinha com grande intensidade, me dominava, eu não sabia quanto tempo eu fiquei escrevendo. Quanto tempo eu passei burilando o poema? Realmente eu perdi a noção do tempo. E eu também tinha uma grande dificuldade em retomar uma coisa que eu tinha começado. Então, se o poema não terminasse no momento que eu pensei, eu jamais conseguiria terminá-lo da forma como eu tinha pensado inicialmente. Então, se eu fosse interrompida, não pudesse por algum motivo, eu não conseguia voltar ao mesmo lugar. Eu tinha essa impressão. O que eu conseguia era fazer ajuste, né? Mexer no corte de verso, eu gosto muito de mexer em corte de verso, tirar a palavra, eu gosto muito de tirar a palavra. Isso eu consigo fazer. Mas a ideia total do poema, de onde ele vem, para onde ele vai, tinha que ser numa tacada só, né? Quando eu digo numa tacada só, nem sempre era 15 minutos, podia ser 3 horas, mas eu tinha que me dar essas 3 horas para estar ali. Ficando um pouco mais velha, eu comecei a controlar um pouco mais isso, mas eu ainda tenho um pouco esse desenho, quer dizer, se o poema não vem começo, meio e fim para mim, mesmo que eu saiba que ele está mal resolvido, eu anoto aquele corpo mesmo, né? Eu acho que o poema tem muito disso, né? Ele é um corpo, normalmente um corpo magro, né? Ele não tem muito de onde tirar e muito pôr, são pequenos ajustes que a gente faz, né? Posteriormente também, eu comecei, e já, sei lá, há poucos anos, eu comecei a me dedicar também a desenvolver algumas coisas em prosa, que eu também comecei a escrever prosa desde adolescente, eu fazia vários contos, mas justamente por essa minha necessidade de me dedicar ao texto na hora que ele vinha para mim, e eu ter que trabalhar o texto até o final ali, naquele momento, prosa para mim era inviável, né? Porque não dava para terminar uma novela, um conto em algumas horas só. E então eu não conseguia. Eu começava bem, gostava do início, e quando eu ia olhar no dia seguinte, eu não encontrava mais aquela personagem, por exemplo, né? Hoje em dia eu já consigo fazer isso. Então, assim, hoje em dia tem essa divisão nesse processo criativo. Poesia, eu ainda preciso de uma grande intensidade, uma grande dedicação, e depois fazer só pequenos ajustes. Já a prosa, eu agora consigo deixar uma personagem e voltar para ela, né? Então, eu terminei agora não é nem um romance, eu considero uma novela, que se chama Em Negativo, e o ano passado eu entreguei também para a Secretaria de Cultura que eu tinha ganhado do PROAC um livro de contos que se chama Sem Sistema. Tráfego. A cadela ia na frente, sustentando um osso na boca. O riso, quase oriental, vinha dos olhos submissos ao homem. Ambos desatinavam o trânsito, margeando meio fio. Ela inaugurava o trânsito para o dono e graciosamente ofuscava o peso de sua carroça. Eu tenho dificuldade de encontrar o poema de novo também. Como eu disse, do mesmo jeito que parece que existe uma determinada sintonia ali, que eu tenho que ir do começo até o fim, eu também às vezes passo um tempo que eu não quero olhar para aquele poema. Mais difícil do que isso, porque hoje em dia eu até consigo gostar das peças individualmente, mais difícil para mim é pensar no conjunto. Então, eu não sou uma poeta muito disciplinada e muito racional no sentido de pensar, eu tenho amigos que falam, vou fazer um livro sobre alguma coisa. Eu entendo que existe um fio condutor, mas ele é muito mais estético e rítmico do que um fio condutor racional ou temático, né? O que me move muito mais é o deslizamento entre as palavras, o sentido de um universo de palavras junto, mas eu tenho dificuldade de pensar nisso associado. E aí, também por causa disso, sou muito relutante a publicar livro, porque para mim é muito difícil reunir livros, né? Eu começo juntando, depois eu quero tirar todos os poemas, deixar 5. Então, essa que tem um movimento mais semelhante, né, ou um contraste muito aparente, então isso para mim é difícil juntar volumes. Então, no momento agora, eu tenho 2 volumes prontos e que eu não mandei para ninguém,
enfim, fico adiando sempre, o mês que vem. Eu gosto muito de debater a situação atual, eu tenho um pouco esse defeito. E aí, uma das coisas que eu pensei muito agora, quando eu acabei o doutorado, foi... eu não quero me dedicar principalmente a pensar a literatura, porque eu me dei conta de que eu fiz todo um movimento de vida, né? Tipo, deixar vários trabalhos, sempre pensar trajetórias que eu pudesse ter tempo para escrever, para pensar a literatura, para ler. E aí eu me dei conta de que, fazendo isso, eu me afastava cada vez mais da minha própria produção. Então, assim... falei, eu tenho uma relação difícil, talvez também seja um medo de realização, um medo de fazer aquilo sair do ideal e ir pro real, pro diário. E é engraçado, porque eu penso assim, eu fiquei muito tempo pesquisando literatura, então eu tinha bolsa, pegava só freela na área de literatura, e aí eu fui me dar conta, eu falei, gente, eu fiquei anos sem ler um livro só porque eu escolhi por causa da capa, ou porque eu gostei do nome do autor, ou porque o autor me lembra alguém que acho que alguém recomendou. Eu fiquei anos sem poder fazer isso, porque... em certo sentido, eu fiquei uma profissional da literatura, assim como pesquisadora, e isso estava na frente do meu prazer, que foi o primeiro motivo pelo qual eu fui ler, né? E o outro, que era aquele que eu falei também inicialmente do resgate, né? De criar um universo e tudo mais, ele também ficou totalmente subsumido a uma série de compromissos, obrigações que eu tinha. Não que eu não gostasse deles, eu adoro pensar crítica, adoro pesquisar, gosto muito, mas eu acho que eu fiz uma longa trajetória, assim, de quase 20 anos, mergulhando intensamente nisso, achando que eu estava me aproximando mais da minha produção. E, na verdade, eu hoje em dia acho que não, né? Foi como se eu tivesse deixado uma pausa. É lógico que eu escrevo diferentemente por causa de tudo que eu estudei e tudo mais, mas eu acho que hoje em dia eu tenho que pensar, peraí, né? Assim, eu fiz 40 anos, eu não tenho mais 200 anos pela frente, como a gente pensa quando tem 20, e eu começo a ter que priorizar. Eu acho que agora eu queria priorizar a minha produção e a minha leitura por prazer. Como eu disse, não preciso publicar um livro por ano, pegar tudo que eu tenho na gaveta e jogar para publicar agora. Mas eu sinto que foi para isso que eu, na verdade, fiz toda uma trajetória. Era para eu poder escrever o que eu queria escrever. Acho que em base, assim, né? Basicamente é isso. Quer dizer, eu queria escrever, ter liberdade para escrever o que eu achasse relevante e o que eu quisesse escrever. E se eu fosse me enredando muito pelo caminho de eu ter que ser só uma pesquisadora, só uma professora, não colocando isso como menos, não é isso, mas que se isso fosse tomando meu tempo majoritariamente, como eu sou muito obsessiva, qualquer coisa que eu for fazer, eu vou querer fazer intensamente, e aí, não posso terminar o livro porque tem uma coisa mais importante que tem prazo. Eu quero ficar agora sem prazo. Porque daí o livro está lá, na gaveta está na gaveta, tudo bem. Mas o momento que eu me encontrar com ele, eu vou estar disponível para ele. Eu pensei um pouco nisso. Canção para Rousseau. A cidade tem artérias cheias de coágulos. Seus pulmões enguiçados sonham nuvens de fumaça. A cidade para relógios, fecha sinais, apaga a luz para mostrar estrelas, para dizer que é apenas uma segunda natureza. O habitat daqueles que, não sendo pássaros, sobrevoam casas. Não sendo vermes, deslocam-se nos subterrâneos. Não sendo ratos, vivem de restos. Eu acho que a poesia tem a força de criar um universo próprio, sugestões muito próprias, reflexões muito próprias, de forma muito condensada. Mesmo quando a gente fala de um poema gigante, que é um livro inteiro, mas quer dizer, eu quando comecei a escrever prosa, a minha grande dificuldade era colocar uma gordurinha no texto, porque a prosa precisa disso, o leitor precisa se situar. O que vai acontecer, o que vem antes, o que vem depois, mesmo falando do romance contemporâneo, da prosa contemporânea. Mas a prosa, ela tem ela precisa de uma estabilidade maior, né, de mais elementos para dar uma sugestão temporal. A poesia, ela pode ser um deslizamento só, né? Às vezes a gente começa a ler um poema e quando vê já acabou e você foi totalmente tomada por aquilo. E tem aquela coisa engraçada, a pessoa fala, eu gostei do poema, mas o que está dizendo? Não sei. Né? Ele, às vezes, eu acho que a poesia tem esse poder como um sussurro, uma fala muito íntima. Eu lembro
professor Roberto Zular na USP, que às vezes ele estava citando alguém que eu não lembro agora quem era, enfim, qual pesquisador, mas o fato de quando você também está lendo, acontece uma coisa muito louca, que é você lê o outro, mas com a sua voz na sua cabeça. Né? Como poesia, por essa condensação, muitas vezes a gente lê o poema em voz alta, ou imagina a leitura dele muitas vezes, sem se deixar envolver exatamente pela fala de um outro narrador. Você às vezes tem a impressão de que o poema é seu quando você está lendo, né? A gente se apropria dele de uma forma muito única. Então eu acho que isso é uma força da poesia, de poder criar sugestões, de às vezes estar muito perto também, apesar de ser esteticamente elaborada, ela está muito perto às vezes da estrutura do pensamento, do sonho, aquela estrutura que é um pouco desconexa, né? Que você tem sensações ao mesmo tempo que você tem pensamentos racionais. A poesia tem essa mistura, né? A parte sensorial, que é a parte que esteticamente é mais relevante, mas tem a parte racional que está organizando aquilo. Então, acho que ela também se aproxima muito de uma fala muito íntima que está entre o sonho, o pensamento, o devaneio, mesmo quando o poema é bem racional, né? Tem essa questão da economia. Mergulho às avessas, o vir à tona de mãos dadas com o medo. Corte súbito do azul e das imagens onduladas, contato com as superfícies. A dureza das pedras, a dureza do sal, o desconforto de saber se é sal. Pensando em toda a literatura é uma das formas de arte que mais precisam da vontade daquele que está fruindo da literatura, porque música, dança, por mais dificuldades que elas sofrem hoje em dia, né, o cinema, por mais que eles sofram hoje em dia, eles ainda têm um grau de fruição que depende menos da concentração. O leitor tem que ser um concentrado, tem que ser um isolado. Hoje em dia, nosso padrão de leitura é sozinho, não é compartilhado, quase sempre. Né? A pessoa pega um livro normalmente para ler sozinha, para ler só um trecho para um amigo. Quem fica sozinho hoje em dia? Quem fica pensando? Quem fica refletindo? A literatura é uma arte da reflexão, da memória. E ela encontra essa grande barreira, né? Não acho que vai acabar, mas acho que ela vai virar talvez uma outra coisa. E aí, quando você falou assim, mas e a poesia como vai? Se eu pensar como poeta, como crítica, você pensa no universo mais negro possível. Como poeta, você tem que pensar que a arte está sempre em mutação e que ela sempre conversa com o tempo dela. Então, eu acho que a gente também não consegue ver o que está acontecendo ainda, isso é um ponto, né? E é um ponto de grande falha da crítica contemporânea, porque como ela precisa de tempo, ela precisa olhar para trás e precisa de reflexão, ela não consegue ver o que está acontecendo agora. Deve ter algo acontecendo fortemente na literatura, né? Não sei se é uma coisa maravilhosa, grande, relevante, não, mas acontecem grandes mudanças no texto. Eu acho que sim. Eu acho que a gente não tem condições hoje em dia de dizer quais são e apontar quais são. Mas, com certeza, a literatura vai se modificando. Agora, ela encontra uma resistência brutal do mundo contemporâneo, brutal. Com o tablet, hoje as pessoas estão jogando, né? Jogando o tempo todo. Antigamente, você tinha muita gente lendo no trem, no metrô. Hoje em dia é jogando ou mandando uma mensagem, tem essa questão da interação o tempo todo. E, como eu disse, acho que a literatura ela precisa de um certo isolamento, um certo momento que você se volta para si, que você pensa no outro mais distanciadamente. E eu acho que o nosso tempo ele é totalmente avesso a isso. Então, essa é uma grande barreira da literatura no mundo contemporâneo e também a grande relevância, porque ela é uma pausa, né? Quando a gente consegue ler, é uma pausa do ritmo do mundo numa grande cidade hoje em dia. Sob as ondas. Vamos a um lago ou cachoeira imaginária. Um pouco de torpor é preciso. Talvez lá nos espere um outro reflexo, estranho, como deve ser o rosto de um afogado. Paisagens e poéticas. Um encontro entre paisagens sonoras e a poesia contemporânea. Produção e edição, Renata Romano. Esta edição foi realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo,
Poieses, Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura, e Casa das Rosas, Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura.